Olá, sou o Hugo Vasconcelos, vamos dar início aqui a um curso de Axis, né? Vou fazer em duas partes, um Axis básico e depois um Axis aí avançado, onde nós vamos criar aplicativos aqui dentro do Axis. Para quem nunca mexeu com o Axis serve para fazer banco de dados, né? Criar uma estrutura de banco de dados dentro dele. Ele é um produto aí da Microsoft que permite, né, de maneira fácil, né, rápida, a criação aí de campos de cadastro, registros através de banco de dados. Eu já utilizei ele em algumas aulas minhas, né? Tem um curso de Visual Basic que é para criar aqueles programas que empresas usam geralmente para fazer cadastro de cliente, cadastro de produto, e nós guardamos as informações cadastradas dentro de um banco de dados feito no Axis. Em cursos meus de programação web, né, programação para site, loja virtual também trabalho nessa área, eu não utilizo banco de dados feitos no Axis. Tem outros geradores de banco de dados que funcionam também, como um PHP-MyAdmin, utilizando um Vertrigo Serve, um AMP Serve. Então, esses são mais voltados para o web e o Axis gera um banco de dados mais voltado para aplicativos, né, para desktop. Nós vamos então aprender a estar trabalhando aí e utilizar esses recursos do Axis. Além do curso de Visual Basic, eu também trabalhei com Excel avançado, tem um curso com mais de 75 aulas. Né, também tem cursos aí na área de Project, que é o MS Project, para criação de projetos para a empresa. São cursos aí bem completos. Eu estou utilizando aqui a versão do Office já atual, né, atualizada 2013, mas se você estiver acompanhando o Office 2007 ou 2010, você consegue fazer o curso da mesma forma. Eu só apenas vou mostrar o que tem de novo nessa nova versão aqui. Eu vou começar da seguinte forma, essa é a área de inicialização do programa. Então aqui eu tenho como abrir documentos recentes, que eu só fiz um no caso que é o banco de dados aqui, acabei de abrir, porque eu acabei de instalar eles. Abri outros arquivos e tenho aqui modelos para estar iniciando. Nós vamos trabalhar em cima desses modelos mais para frente. Por enquanto eu vou clicar para gerar um banco de dados aqui em branco. Eu clico aqui, ele quer que eu dou um nome para o banco de dados. Eu vou colocar o nome do banco de dados aqui de, por exemplo, loja. Ok. E vou pedir para criar. Aqui eu posso determinar uma pasta para onde eu vou estar fazendo esse banco de dados. Eu vou deixar ele redirecionando para a pasta documentos aí por enquanto. Depois nós vamos criar aqui uma nova para a gente poder armazenar. Ou melhor, já vou fazer de uma vez, senão a gente vai virar bagunça ali, que ele vai criar vários bancos de dados ali dentro. Então eu aconselho que vocês criem uma pasta aí em qualquer local. Eu vou criar em nova, vou chamar ela de curso Axis. Pronto. E aqui dentro eu vou gravar, né, os meus bancos de dados. Meu banco de dados, então, chamado loja ali. Clico em criar, ele gera ele para mim. A extensão do banco de dados é a ACCDB, né, de Axis Banco de Dados. Ele vai gerar e vai mostrar aqui para mim o banco de dados, né, no seu modo aqui de exibição. Eu tenho dois modos de exibição para trabalhar. Folha de dados, onde eu preencho os dados, e modo design, onde eu escolho vamos dizer, o cabeçalho dos campos aqui. Como que é formado um banco de dados? Ele é formado por entidades, que são entidades, são tabelas dentro de um banco de dados. Então, tabelas ou entidades são a mesma coisa. Essas tabelas elas possuem atributos. Atributos seriam aqui em cima os campos. Por exemplo, código é um atributo dela, mas eu poderia ter um outro campo aqui, ó. Às vezes é uma tabela de produtos, então eu posso ter o código do produto, o nome do produto. Então esses campos que eu falei, código, nome, quantidade, isso são atributos, né? Cabeçalho, ele vai receber um dado referente ali àquela tabela. Aqui a minha tabela, no caso tabela 1, eu vou passar então esses atributos. Como que eu altero ela? Eu vou vir aqui, ó, em modo de exibição e vou clicar no modo design para que ele me mostre o design da tabela. Na hora que eu faço isso, ele já me pede um nome para a tabela. Eu vou colocar aqui então produtos como nome da tabela e vou dar OK. Como eu falei, eu só tenho uma entidade, somente um campo, que é o campo chamado código. Eu quero gerar outras entidades, aliás, eu tenho uma entidade que é produtos e tenho um atributo que é o código. Eu quero ter outros atributos, como por exemplo, código, o nome do produto. Eu quero ter também a quantidade desse produto e o valor. Vamos criar uma tabela com apenas 4 campos. Quando eu falar cabeçalho, item de tabela ou atributos, é a mesma coisa. Quantidade e valor do produto. Beleza. Aqui ele já automaticamente coloca para mim um tipo de dado. Que tipo de dado é esse? O tipo de dado de entrada daquele campo. O que aquele campo vai receber? Texto, ele vai receber número, ele vai ter uma numeração automática. O que é essa numeração automática? Então a gente vai estar também trabalhando em cima disso. Eu não expliquei a área de trabalho do Axis aqui, mas é basicamente como os outros programas aí da Microsoft. Tem a guia
aqui de opções, né, e abaixo dela tem a barra de opções onde nós alteramos o registro. Próxima aula nós vamos dar sequência nessa parte aqui para poder entender qual que é o tipo de dados que eu devo escolher, né, para determinado tipo de campo e para que serve isso aí. Um abraço e até a próxima aula.